Então, falar de fumus boniuris, né? Falar, no caso aqui, ou seja, fumus boniuris, a fumaça do bom direito, da prova da existência desse direito, e falar também do perigo e mora, do perigo e o risco da demora, porque vai sacrificar, né, no caso, de maneira irreparável, irreversível, determinado direito, é falar de tutela de urgência. E quando eu falo de tutela de evidência, eu preciso provar. A evidência, aí eu vou falar certamente do fumus boniuris, eu vou dizer que existe um direito tão evidente, tão cristalino, que afasta qualquer hipótese, né, do demandado, né, no caso, fazer qualquer tipo de apresentação de dúvida razoável sobre aquela minha alegação, certo? Então, todas as vezes que houver abuso de direito, critérios primeiramente protelatórios, quando estiver diante também de solicitação de medidas reipersecutórias que digam respeito a um contrato de depósito, então aquela ação de depósito que existia no processo anterior, no Código de 73, né, é substituído agora exatamente por esse artigo, que vai dizer que se há uma prova cabal de que eu depositei na mão, por exemplo, vamos dizer aqui, do Estevão, tá? Um grande amigo, né? No caso, então, de nossa jornada. Se eu depositei nas mãos do Estevão, eventual veículo, por exemplo, né? Vamos colocar aqui a minha cor preferida, que é vermelho, vamos colocar então uma limusine vermelha, tá? E essa limusine vermelha está em poder dele há 5 anos, mas existe um contrato, né? Que nós, de alguma forma, assinamos. Não houve doação, não houve qualquer tipo, no caso de compra e venda, está depositado com ele. E aí, se houver uma resistência na entrega desse bem, eu poderei, de alguma forma, sustentar por meio da documentação robusta e cabal, tá? Provando que esse veículo realmente se encontra em seu poder, né? Que eu tenho o direito de reavê-lo, tá? Bom, é uma ação de depósito. Nesse caso, o contrato teria que ser um contrato, né, de depósito. Mas veja bem, para todo efeito, não estou falando aqui de reintegração de posse, de uso capião, não estou entrando nesse mérito. Foi feito um contrato de depósito, certo? Uma vez provando que realmente o bem está com a pessoa, de que efetivamente aquilo que foi combinado de ambas as partes, no caso, foi cumprido, e que ali está tendo uma resistência, é possível que haja sim, no caso, a concessão, porque aqui eu estou falando de tutela provisória de evidência. Há uma evidência de que aquele depósito foi feito, de que o prazo do depósito eram 5 anos, já foi cumprido, e que há possibilidade sim, né, de que esse meu direito, essa minha garantia seja atendida juridicamente. Vamos lembrar também que a tutela de evidência, ela poderá ser concedida quando eventualmente aquilo que estiver sendo por acaso trabalhado estiver em consonância ou de alguma forma já estiver com previsão em súmulas vinculantes. Também se estiver presente, no caso, em demandas, em decisões de demandas repetitivas, né? Nós convivemos aí, por exemplo, com o IRDR, muito comum, né? O incidente de resolução de demandas repetitivas, do artigo 976 aí do nosso CPC, tá? Nós vamos lembrar, por exemplo, o caso Samarco. Imaginem vocês, um caso que a tutela de evidência poderá ser concedida se por acaso em algum momento, né, na realidade, estivermos diante de uma situação que vá reivindicar, né, interesses alusivos aí a indenizações atinentes a Samarco, e esse IRDR já tiver sido conferido, tá certo? É importante nós salientarmos que dentro desse contexto a lei vai também gerar a previsibilidade de concessão, tá, da tutela provisória de evidência quando a petição inicial estiver cabalmente, mas cabalmente sustentada, corroborada por uma documentação tão robusta que o demandado, a demandado, enfim, né, que o polo contrário não consiga suscitar a seu respeito dúvida razoável. É imprescindível estarmos atentos por fato de que todas as vezes que falamos do novo CPC, fala-se da necessidade de otimizarmos aqui não apenas as questões atinentes ao tempo, tá? Não somente a evitar a morosidade, não somente a necessidade de trabalharmos com o efeito prático do processo
de tal sorte que a justiça possa ser melhor balizada e chegar à mesa, né, dos cidadãos, né, de uma maneira mais eficaz, né, da forma mais verdadeira, mais digna. E nós vamos continuar, no caso, na realidade, nosso estudo agora, analisando uma questão que nós selecionamos aqui para ilustrar e, ao mesmo tempo, possibilitar uma melhor fixação do nosso conteúdo. Lembrando que Rui Barbosa já dizia que a justiça tardia é injustiça expressa e manifesta, e as tutelas provisórias existem para que nós possamos realmente romper com essa possibilidade de uma justiça tardia, né? E é importante lembrarmos que Bertold Brecht, lá na Alemanha, já nos ensinava através do seu poema que a justiça é o pão do povo, às vezes bastante, às vezes pouca, às vezes aquela justiça que chega tarde demais, tá? E a tutela provisória nos permite superar essa justiça que chega tarde demais. Quero agradecer a vocês, dizer do meu prazer, da minha alegria de podermos estar conectados e apresentar a vocês agora uma questão que estaremos revisando e solicitar que vocês estejam atentos no simulado que está sendo postado também no portal e sendo enviado no WhatsApp da turma. Meu grande abraço, um prazer grande, muito obrigada. Muito bem, formandos, estaremos prosseguindo agora com a correção de uma questão atinente à matéria que aqui foi ministrada. Portanto, nós estaremos elaborando nossos comentários e, pedagogicamente falando, estaremos discutindo a questão que se encontra espelhada no PowerPoint que vocês estão vislumbrando, certo? Essa questão diz exatamente o seguinte: Maria, pessoa aparentemente pobre, ajuiza a ação contra o município, requerendo tutela antecipada para custeio de cirurgia emergencial que havia sido negada pela Secretaria de Saúde sob o argumento de reserva do possível. Junta relatório médico dando conta da necessidade e da urgência do procedimento. Ao decidir o pedido liminar, letra A. Tendo em vista tratar-se de procedimento irreversível, o juiz não poderá deferir a antecipação da tutela. Letra B. Caso defira a antecipação da tutela, o juiz poderá, de ofício, impor multa diária para o caso de descumprimento. Letra C. Se a sentença confirmar a antecipação da tutela, o recurso deverá ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Letra D. Em razão da urgência, a decisão que deferir a antecipação da tutela não precisará explicitar os seus fundamentos. Letra E. Caso não defira o pedido de antecipação de tutela, o juiz deverá extinguir o processo sem julgamento de mérito. Muito bem. Em sendo assim, nós estaremos prosseguindo agora fazendo o comentário desta questão. Qual dessas hipóteses vocês imaginam que poderia ser aquela considerada a ideal, a correta, numa prova da OAB, numa prova de concurso público, ou naquela situação em que nós temos nossos desafios diários, tá, nas nossas bancas de advocacia, ou no seu gabinete como futuro magistrado, como um futuro defensor público, promotoria de justiça que nos aguarda, enfim, ou você como cidadão, né, que na verdade é militante aí das causas que a justiça há de promover da maneira tal que eleve a humanidade a um plano muito maior, né, e melhor. Por favor, qual é a hipótese que você sinalizaria? Parabéns! Muito bem. Nós estaremos, portanto, sinalizando aqui a letra B. Caso defira a antecipação da tutela, o juiz poderá, de ofício, impor multa diária para o caso de descumprimento. É o que nós podemos encontrar nos artigos 497 e 500 do nosso CPC. Vejamos o que diz esses respectivos artigos. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz
Se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará a providência que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente do artigo 500, por sua vez, portanto, o anterior ao 497, o artigo 500, por sua vez, a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. São as astrentes, não é isso? São as astrentes que se encontram aqui previstas no que se refere à matéria referente aqui a Maria, pessoa aparentemente pobre, que busca uma cirurgia emergencial. Muito bem, mas o que há exatamente de diferente na letra A? A letra A diz que, tendo em vista tratar-se de procedimento irreversível, o juiz não poderá deferir a antecipação da tutela. Bem, na verdade, existe sim esse preceito, existe sim no artigo 300, parágrafo 3º do CPC, a previsão de que, em havendo irreversibilidade de medida, não caberia a sua concessão em tese. Porém, nós não estamos aqui diante de irreversibilidade da medida. A Maria é pobre no sentido legal, requer, no caso, então, essa proteção estatal. A Maria não está aqui, de alguma forma, pagando por essa cirurgia, muito pelo contrário, ela só buscou a via judicial, porque ela não pode pagar, ela não tem um plano de saúde que possa socorrer, tá certo? Não estamos diante de hipótese de procedimento irreversível. Procedimento irreversível, conforme nós colocamos na aula de hoje, partamos da hipótese que seja, no caso, então, um valor bloqueado, tá, para garantia de uma dívida, mas esse valor é um valor astronômico, a dívida não se encontra ainda, nós colocamos ali um exemplo de uma dívida de 5 milhões, tá? A dívida se encontra em discussão, o credor requer um arrolamento de bens, só que essa dívida está em discussão, e se o juiz desbloquear e entregar para o credor esse valor, e no final os embargos, a execução que foram propostos pelo devedor forem acolhidos. Percebe? Então, A deve para B uma quantia, coloquemos aqui, A deve para B uma quantia que a princípio seja aí de 5 milhões, conforme dito. Entretanto, chega a época de pagar, a entende que dentre os negócios estabelecidos, no caso, surgiu aí uma dúvida razoável, ele entende que essa dívida deve ser discutida. Se essa dívida está sendo discutida e B exige que haja um rolamento de bens, depois o B exige, no caso, que haja a liberação desse valor antes da sentença transitada em julgado. Se por acaso houver uma reversão no tribunal, como que esse valor voltará para o patrimônio, né, no caso de A? Vejam bem, nesse caso é importante nós entendermos que a situação da cirurgia não se trata da hipótese de reversibilidade da medida, certo? Na letra C, nós temos, se a sentença confirmar a antecipação da tutela, o recurso deverá ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo? Não. De acordo com o artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 5, de acordo com o artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 5, situações de sentenças que confirmam a antecipação de tutela só terão efeito para o nosso caso específico, tá certo? Aqui, devolutivo. Não se aplica aqui o efeito suspensivo. Na realidade, nem teria como aplicar. Como reverter aqui uma cirurgia emergencial que levaria a óbito a Maria, não é isso? Como suspender essa medida? Essa medida já foi feita, tá certo? É importante nós lembrarmos que o artigo 1012, para primeiro, possui a princípio, no caso, o seguinte teor. 1012, a apelação terá efeito suspensivo, porém, o parágrafo 1º, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, inciso 5. Muito bem. Quando nós tratamos aqui da letra D, em caso de urgência, a decisão que deferir a antecipação da tutela não precisará explicitar os seus fundamentos. Não é isso que está dito no 298. O 298 dirá que sim, será preciso sim, é imprescindível, até porque a Constituição Federal, na realidade, em seu artigo 93, inciso 9, dirá que toda decisão, inclusive administrativa, tem que ser fundamentada sob pena de nulidade. Letra E,
Caso não defira o pedido de antecipação de tutela, o juiz deverá extinguir o processo sem julgamento do mérito. Caso não defira o pedido de antecipação de tutela, o juiz deverá extinguir o processo sem julgamento do mérito? Não, artigo 310, 303, no caso em seu parágrafo 6º, não prevê assim não, prevê que na realidade esse processo pode continuar, até porque só a tutela antecipada que não foi, nesse caso, concedida, mas o mérito deve continuar, e inclusive em algum momento pode ser que esse pedido seja reiterado, às vezes o juiz coloca, no caso então, a magistratura às vezes insere o seguinte, decide que após a oitiva, né, da parte contrária, estará avaliando a contestação e então vai examinar ou reexaminar o pedido. Então, na realidade, não podemos partir da premissa de que uma vez indeferida ou não concedida a antecipação de tutela, haverá extinção do processo. Não, isso não é caso de extinção de processo de acordo com os respectivos artigos 310, 303, parágrafo 6º, certo? Quero agradecer a atenção de vocês. Vamos, de alguma forma, agudizar, aprofundar um tanto mais em tutelas provisórias, lembrando que a tutela provisória ela pode ser de urgência e de evidência. E a de urgência vai consistir na antecipação de tutela e também, no caso, na tutela de natureza e caráter cautelar. Muito obrigada, agradeço a atenção de vocês. Prossigamos firmes na certeza de que o direito e a justiça estarão por meio da tutela provisória, permitindo que tenhamos aí uma sociedade mais justa, plural e igualitária, por meio de um acesso a uma verdadeira justiça que chegue à nossa mesa a tempo, a modo e na medida certa das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Um abraço e muito obrigada, meu carinho especial.